Olá, meu amigo, minha amiga, né? Você que tem acompanhado aí algumas considerações que eu tenho feito nesses vídeos que eu tenho produzido humildemente aqui, né? A respeito das Testemunhas de Jeová, que eu fiz parte dessa organização com muito zelo, realmente com muita confiança, com muita fé nessa organização durante 20 anos da minha vida, e saí dessa organização ao realizar pesquisas muito sérias que me levaram a conclusões das quais, infelizmente, eu não tive como fugir. E eu estou disponibilizando um pouco, uma pequena amostra desse material muito farto que eu tenho ao longo desse tempo de pesquisa bastante séria, bastante compenetrada, né? E eu falei num outro vídeo a respeito de uma questão ética e comportamental da organização Torre de Vigia, que foi justamente a sua relação muito estranha, né, com a fé da cor de escarlate, com a ONU, que é demonizada nas publicações da Torre de Vigia, né? Você deve ter observado, se viu e ter tirado as suas próprias conclusões. Continuando dentro dessas questões éticas, comportamentais, eu queria agora, nesse vídeo, abordar um outro caso bastante estranho, interessante, mas estranho para as Testemunhas de Jeová, que 99,9%, como sempre, não tem ciência disso, não tem conhecimento disso. É o chamado caso Bulgária. Bom, o que acontece? Há cerca de 12 anos atrás, em 1998, saiu até no mensário das Testemunhas de Jeová, no nosso Ministério do Reino, uma nota, um anúncio muito feliz, dizendo que a obra que havia sido proscrita na Bulgária, as Testemunhas de Jeová tinham sido legalizadas naquele país. Evidentemente, né, todo mundo ficou feliz e tal, mas não vinha nenhuma outra informação ali. E o que eu quero disponibilizar é justamente isso. Como se deu esse processo? De que maneira a Bulgária voltou a reconhecer as Testemunhas de Jeová em 1998? Né? Bom, eu trago aqui comigo, eu tirei uma cópia do site da Comissão Europeia dos Direitos Humanos. Você já vai entender o que a Comissão Europeia tem a ver com essa história toda. E aqui é uma nota de informação do secretário da Comissão Europeia dos Direitos do Homem de janeiro de 96. Então aqui fala a respeito de organização, processo e atividades da Comissão de Direitos Humanos da Europa, né? E eu só tirei essa cópia aqui, é um documento que fala uma porção de atribuições da Comissão Europeia, mas só é interessante aqui, o que nos interessa no caso, aqui nos parágrafos 16 e 17, quando fala, né, quando a queixa for declarada admissível, a comissão ou a Câmara procedem a um exame aprofundado, estabelecem os fatos da causa, papapá. Aí diz aqui no 17 que a Convenção confia à comissão uma missão de conciliação, que consiste em se colocar à disposição das partes, tendo em vista chegar a uma solução amigável do litígio. E diz aqui que os termos da conciliação são descritos num relatório sumário que é publicado. Isso é que é interessante, porque justamente eu tenho aqui em mãos uma cópia desse relatório sumário, do documento oficial da Comissão Europeia de Direitos Humanos, datado de 9 de março de 1998, Report of the Commission, né? Relatório aqui da Comissão, em Estrasburgo, uma cidade que fica às margens do rio Reno, bem a leste, no território francês, ali na fronteira com a Alemanha, né? E é bastante interessante. Interessante aqui você vê o símbolo da Comissão Europeia dos Direitos Humanos. E a gente tem que entender o que aconteceu, de que forma a Comissão Europeia ela interveio nesse caso, né? Bom, a Bulgária tinha proscrito a obra das Testemunhas de Jeová no seu território, basicamente por dois motivos. O governo da Bulgária estava muito incomodado com o fato dos jovens Testemunhas de Jeová não servirem ao exército, né? A questão da neutralidade cristã,
e também com a questão das transfusões de sangue, em especial nos pequeninos, nos filhos dos cidadãos búlgaros que eram testemunhas de Jeová. E o governo se incomodou muito com isso e realmente foi intolerante, vamos dizer assim, com a obra das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, então, apelaram para a Comissão Europeia, naquela atribuição que a gente viu que ela tem de conciliação, e a Comissão Europeia, então, resolveu fazer esse acordo entre as partes, para que o pleito das testemunhas de Jeová fosse aceito, no caso, pelo governo da Bulgária, e elas voltassem a ser reconhecidas. Mas o que importa para a gente, o que interessa, e o que o relatório diz aqui, é os termos desse acordo. Você sabe que em todo e qualquer acordo, as duas partes têm que ceder. Um cede daqui, outro cede dali, até se chegar a um denominador comum. No caso aqui, o documento está todo em inglês, tá? Mas, basicamente, mostra, aqui na página 4, eu tenho a cópia, o documento está em inglês, mas é interessante que quando ele cita os termos do acordo em si, que foi assinado, está em francês, né? Justamente porque era lá de Estrasburgo, onde foi feito o acordo, né? No território francês. Então, eu não sei nada de francês, nunca estudei francês, mas não é difícil a gente entender o que está escrito aqui, não. Então, o governo da Bulgária, ele se compromete a implementar o serviço civil alternativo, que nessa época já era aceito pelo corpo governante das testemunhas de Jeová, mas a Bulgária ainda não tinha, né? Então cideu, né, dizendo aqui claramente que ia submeter um projeto de lei ao parlamento da Bulgária. Esse projeto também seria submetido à Comissão Europeia dos Direitos Humanos, que intermediou, evidentemente, o acordo. E o segundo tópico é concernente ao sangue, a questão do sangue. Incomodava isso o governo da Bulgária, né? E nisso as testemunhas de Jeová, por sua vez, elas tinham que ceder. Aí é que está o grande X da questão. Porque aqui diz textualmente que os pacientes testemunhas de Jeová poderão usar para si mesmos e seus filhos este procedimento médico, tá? Tá aqui, concernant la position, eu não sei francês, tá? Desculpa a pronúncia, de témoin de Jeová sur le sang, a respeito do sangue, né? E fala aqui claramente que a seu próprio critério, sem qualquer controle ou sanção da parte da requerente, que é a torre de vigia. E diz mais que os testemunhos de Jeová teriam de agir de acordo com a legislação sanitária da Bulgária, evidentemente, e não recusar transfusões para menores. E para maiores valeria a liberdade de escolha. Ou seja, em outras palavras, estaria liberada a transfusão de sangue para as testemunhas de Jeová e seus filhos, sem nenhuma sanção. Aqui fala claramente, né, sans aucun contrôle et sanction de la part de la requérante. Enfim, sem nenhuma sanção. Em poucas palavras, foi liberado transfusão de sangue na Bulgária. É claro que isso apenas na assinatura do acordo. As testemunhas de Jeová não souberam exatamente, não sabiam o que significava isso, né? E a Watchtower, para finalizar, né, quando esse assunto vazou, ela, através do seu gabinete de assuntos públicos da Torre de Vigia, em 27 de 4 de 98, emitiu um comunicado de imprensa em que dizia claramente aqui no segundo parágrafo, the agreement also includes, né, quer dizer, falava de que o acordo, né, incluía cada pessoa individualmente tinha liberdade de escolha a respeito do tipo de tratamento médico que iria receber. The type of medical treatment he receives. Não fala nem de sangue, nem cita a palavra sangue aqui. A gente não está falando de acupuntura, de tratamentos médicos assim, qualquer um, não. Nós estamos falando de uma doutrina básica para as testemunhas de Jeová. Não foi nem citado aqui, hein? Interessante isso. Tire as suas próprias conclusões, mas leia, pesquise esse assunto. Realmente é de se estranhar bastante que algo tão importante para as testemunhas de Jeová tenha sido passado por alto, né, num acordo que, afinal de contas, tinha lá os seus interesses.
Obrigado pela sua atenção.